Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Massa em Casa. Hoje trazemos a receita de pão recheado com calabresa e cebola. Essa receita é diferente. Nós faremos o recheio da calabresa e da cebola misturando com a massa do pão. Acompanhe a receita. Iríamos iniciar com um tipo de esponja. Misture 50 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco e 50 ml de água. E como essa massa não é necessária deixar fermentar, essa esponja não é necessária deixar fermentar, nós já vamos misturar 450 gramas de farinha de trigo. Agora solvo a massa por 10 minutos ou até que a massa fique homogênea, que será o ponto para eu adicionar 10 ml de óleo. No caso do óleo, da gordura, pessoal, eu estou adicionando aqui 10 ml de óleo, mas você pode adicionar 10 ml de margarina ou 10 ml de banha. Após sovar por mais 5 minutos, adicione um pouco de farinha de trigo, para que a massa não fique muito grudenta. Nesse caso, a massa com esse aspecto firme não é problema, já que eu vou adicionar a calabresa e a cebola crua. E como tanto a cebola como a calabresa possuem umidade, isso irá deixar a massa mais úmida, no ponto que estamos acostumados com a massa para pães. Deixarei a massa descansar em torno de uns 20 a 30 minutos. Não precisa de muito tempo. E no tempo que a massa irá ficar fermentando, eu já vou cortar a calabresa e a cebola para o recheio. Cortarei tanto a calabresa como a cebola em pequenas tiras fininhas. Isso depende do seu gosto. Você pode cortar ela em pequenos cubos ou até um pouco maiores também. Agora eu corto em torno de 1/3 da massa e reservo os 2/3 da massa restante. Será o que eu vou agregar cebola e a calabresa. Eu vou misturar aqui, pessoal, como se estivesse sovando, porém, é o quanto você conseguir misturar. Muito provavelmente, alguns pedaços de calabresa e cebola você não conseguirá agregar totalmente à massa. Isso não tem problema. Você pode deixar à parte. Após a massa misturada com o recheio, nós vamos abrir com o auxílio de um rolo.
Após abrir a massa com o recheio, nós agora vamos abrir um terço da massa que nós dividimos. Iremos abrir a massa com o rolo com a intenção de que a mesma fique proporcionalmente do tamanho ou um pouco maior da massa com o recheio. A partir deste ponto, eu vou colocar a massa misturada com a calabresa por cima da massa mais fina, que é sem a calabresa. Neste momento, eu vou fazer um rolo com as duas massas, e a massa mais fina, por fora da massa com recheio, vai cobrir todo o recheio, impedindo que eu mesmo, no momento que o pão estiver assando, escureça alguns pontos do recheio, no caso da calabresa e da cebola. Após enrolar a massa, tampe bem as bordas, feche toda a massa para que o recheio não fique à mostra. Agora colocamos a massa na assadeira para pão de forma e tamparemos com plástico filme. Aguardaremos em torno de 40 ou 50 minutos até a massa fermentar. O ideal, pessoal, é que a massa cresça e tome toda a assadeira. Após 50 minutos, a massa cresceu bastante, tomou toda a assadeira e já está no ponto para colocarmos no forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Pão recém-retirado do forno, eu vou cortá-lo aqui só para vocês verem como é que fica. Então, vocês gostaram da receita? Comente o que você achou e compartilhe com seus amigos.